Salve, galera do sexto ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Lembrando que nós temos aí uma semana um pouco mais atípica, né? Uma semana que está relacionada aí às avaliativas, mas a gente não deixa de fazer a nossa aulinha de vídeo, né? Bom, na outra aula nós tínhamos falado sobre as características da nutrição dos animais, né? Então isso é um fator extremamente importante que nós não podemos esquecer, né? Da forma como os organismos, como eles se comportam e como essas características são extremamente válidas para todos eles. Lembrando que a nutrição ela ocorre em indivíduos e elas podem ser autotróficas ou heterotróficas, como nós tínhamos visto e falado em alguns exercícios. Então a nutrição ela é o fundamento básico. Bom, só que a nutrição ela está associada à respiração dos animais. Nós temos 3 tipos de respiração. A respiração pulmonar, e aí entra a parte do que eu falo sobre troca gasosa, né? Que eu comentei com vocês. É troca de gás. A respiração, efetivamente, ela vai acontecer lá dentro da estrutura desses animais, né? Então, isso tem como característica essa busca de produção de energia. O que acontece na maioria das vezes nos animais do que a gente vê, né? A gente fala, eu respiro pelo pulmão. Não, amigo, você não respira pelo pulmão. Você simplesmente troca gás. E isso se dá por uma diferença nas concentrações entre eles. Ou seja, o ar que está fora é aquele ar que eu preciso mais, porque ele tem oxigênio. E o ar que está dentro, ele tem muito gás carbônico. Nós não somos como as plantas que absorvemos o gás carbônico. Nós somos respiradores de oxigênio. Então, nós temos que trazer o oxigênio para dentro. Então, isso é feito ou por pulmões, ou pela pele, né, que a gente chama, pela superfície da pele, a gente chama de tegumentar, pela pele propriamente dita, como ocorre com os anfíbios, é cutânea, porque a pele é um órgão, tá? E ou ela ocorre por brânquias, como na maioria dos peixes. Tá? Anfíbios jovens, por exemplo, eles têm esses 3 tipos de troca gasosa: pulmonar, cutânea e branquial. Algumas adaptações em alguns organismos são muito importantes, como por exemplo nas aves. As aves, elas apresentam o que a gente chama de pulmão ramificado. Esse pulmãozinho ramificado, ele acaba formando, né, pequenas bolsas. Essas bolsas são chamadas de sacos aéreos. Você fala, tá legal, Pro, e aí, qual que é? Qual que é que, na verdade, o que elas fazem é aumentar a superfície de contato com o oxigênio, porque as aves voam, né? Boa parte das asas das aves voam. E essa característica que elas têm, ela permite que a ave fique menos densa, mais leve, vamos dizer assim, o que facilita bastante o voo. Existem outras adaptações das aves para voar. Por exemplo, a presença de bico, ou seja, a ausência de dente, porque o dente pesa, então por esse motivo ela diminui o seu peso. Os seus ossos, eles são ossos ocos, então tem espaços dentro dos ossos desses animais, o que facilita, o que diminui o peso e melhora a condição de voo, e obviamente as penas que ajudam, né, na característica, na função voar. Já nós temos um pulmão pesado. Só para vocês terem uma ideia, o pulmão, quando ele absorve o ar, na inspiração, ele chega a acumular até 5 litros de ar. Então é muita coisa. Desses 5 litros de ar, aproximadamente 1 litro, galera, 1 litrão é oxigênio, tá? E como tem muito oxigênio no pulmão e pouco oxigênio dentro do corpo, ocorre a passagem através de estruturas esponjosas em forma de pompom de algodão, chamada de alvéolos pulmonares. Então, lembra disso, que toda troca gasosa, ela ocorre por difusão. Então, essa é uma característica bastante importante desse tipo de mecanismo de troca gasosa. Por que é difusão? A difusão é a passagem de um meio, de um lugar com mais concentração de uma determinada substância para um lugar com menor concentração dessa substância. Então, como na traqueia, dentro do pulmão, está cheio de oxigênio e dentro do corpo está cheio de CO2, né? Você tem 2 diferenças. O pulmão com muito oxigênio vai para dentro. E o corpo com muito CO2 entrega para o pulmão esse CO2. Então fica essa troca. Agora, ela só ocorre, principalmente nesses animais, por causa da presença de uma estrutura no sangue, chamada de hemoglobina. Então, a hemoglobina,
ela está presa nas hemácias, a hemácia é a nossa célula do sangue, e a nossa hemácia, ela tem uma substância chamada ferro. Então, presa na hemácia, lá na hemoglobina, que é uma substância química, né? Ela tem ferro. E o ferro, ele tem uma alta afinidade, ele tem um grande carinho pelo oxigênio. Então, quando ele tem o contato de muito oxigênio, o ferro vai lá e se liga ao oxigênio para facilitar, né, o transporte das substâncias para dentro do corpo. Esse oxigênio é levado até as células, onde ele vai produzir energia, tá? Então, essa é uma característica. Outros tipos de estruturas respiratórias, né? Insetos, eles apresentam uma estrutura chamada traqueia, um tubo que termina direto no músculo, que a gente chama de respiração traqueal, tá? E os chamados pulmões foliáceos, que a gente chama de filotraqueal. Então, nós temos dois tipos de respiração nos artrópodes, que são os animais que têm insetos, escorpiões, aranhas. Eu tenho respiração traqueal, que é um tubo que termina no músculo, e filotraqueal, quando esse tubo é altamente ramificado, formando pequenas lâminas, né? Pequenas áreas onde o oxigênio ele é transportado. E aí ele diz, né? Golfinho, baleia, boto, peixe, boi, foca são mamíferos que vivem na água e apresentam respiração pulmonar. Como esses mamíferos aquáticos conseguem sobreviver mesmo permanecendo submersos por tempo relativamente longo? Eles apresentam, né, uma velocidade, né, de metabolismo menor que a nossa, porque nós estamos no ambiente aéreo. Então, esses organismos, eles têm por característica uma velocidade de transporte do oxigênio menor, o que permite a eles um tempo muito grande, né, embaixo da água. Mas isso a gente vai discorrer na nossa aula de Zoom, tá? No caso das plantas que fazem fotossíntese, a gente falou de seres autotróficos, existe uma estrutura na planta chamada estômato. O estômato ele fica na parte de baixo das folhas, principalmente folhas que produzem frutos e flores, tá? Então, essa é uma característica. Qual que é a função do estômato? Tá? A função do estômato é liberar água na forma de vapor, tá? Que a gente chama de transpiração foliar, porque é da folha, tá? Capturar o CO2, absorver o CO2 e liberar o oxigênio resultado da fotossíntese, tá? Então essa é a função do estômago. Óbvio, galera, que quando você tem um tempo lá que está mais seco, esse estômago vai fechar, exatamente para evitar a perda de água. Todo mundo tem sua planta em casa, né? A maioria das pessoas tem. E se você não coloca, não rega, não põe água na planta, você observa que as folhas elas acabam murchando. Então, por esse motivo, né, regar as plantas permite que a água seja absorvida pela raiz, chegue até a folha, lá na folha, a planta vai fazer fotossíntese que nós estudamos agora há pouco, na nutrição. Lá na folha, ela vai fazer a fotossíntese, vai liberar o oxigênio, vai absorver o CO2, só que isso causa um gasto energético. Esse gasto energético gera calor. Então, a água ela vai ser absorvida, parte dela é usada para produzir a própria substância nutritiva da planta, e o excesso ele acaba indo embora na forma de vapor de água. Tá? Então, é por isso que a abertura e fechamento desse estômago ela é muito importante. Tem 4 fatores que determinam essa estrutura abrir e fechar. A primeira é a quantidade de CO2, a segunda, água, a terceira, luz, e a quarta é uma substância química chamada de potássio. Então, esses fatores são os que influenciam, né, a abertura e o fechamento dessa estrutura da plantinha. Então, ele fala, né, assinale os processos nos quais os estômatos estão diretamente envolvidos. Fotossíntese, né, não está relacionado à absorção de nutrientes, então não. Manutenção da temperatura, sim, e respiração celular, também. Então, o estômago está envolvido em 3 dos 4 processos que a gente viu agora. Considerando o funcionamento do estômago, explique como eles devem estar distribuídos na folha das plantas que vivem em ambientes aquáticos. Nas plantas que são de ambientes aquáticos, né, normalmente os estômatos estão na parte superior da planta, tá? Por quê? Para que eles não fiquem mergulhados na água. Eu tenho espécies de plantas aquáticas em que o estômago está submerso, mas ele tem uma função menor, né? Como a planta está na água, ela vai perder menos água, né? Porque ela tem um grande suprimento de água. Então, eles estão distribuídos
em menores quantidades, né, em menor quantidade, tá? Por toda a planta, mas normalmente na face superior da planta. Já a circulação, que faz parte desse processo, né? Então a gente está falando da planta, faz fotossíntese, mas sai da raiz, vai para a folha. É uma forma de circulação. Circula da raiz para a folha faz fotossíntese, produz nutrientes que vão para a raiz. Poxa, isso é um tipo de circulação. Sim, isso é um tipo de circulação. Agora, pensando nos animais, nós temos dois tipos de circulação, né? Ou a circulação tem pigmento, ou a circulação não tem pigmento, tá? Como eu acabei de explicar em relação à hemoglobina. Então, nós temos, né, 3 tipos de pigmentos, tá? Dentro dos organismos, dos animais. A hemoglobina, tá? É uma característica. A hemolinfa e a hemocianina. Você fala, poxa, emo em todas? Sim, hemos vem de hematos, que significa sangue. Então, a hemoglobina, ela está presente nas nossas hemácias, em todos os animais que têm sangue vermelho. A hemolinfa, ela é de insetos, tá? E a hemocianina, ela é de crustáceos, tá? Então, os crustáceos, eles são animais, né, como a lagosta, o lagostinho, o camarão, que tem hemocianina, ok? O resto, todo o transporte dos gases é feito por difusão, que o Pro já explicou para vocês, como é o caso de poríferos, quinidários, né? Os plateumintos, né, que são as planárias. Então, essa é uma diferença. Ter pigmento que transporta e não ter pigmento que transporta, tá? Outro detalhe importante é como a gente classifica a nossa circulação, tá? Pro, como é que a gente classifica a nossa circulação? Bom, nós classificamos a nossa circulação de acordo com a entrada do sangue nos tecidos, tá? No nosso caso, nós temos 2 tipos de circulação. A circulação chamada de fechada, que é aquela que vai só o plasma, que é a parte líquida do sangue, tá? Portanto, o sangue não invade o tecido. E a circulação que a gente chama de aberta, onde o sangue se aproxima do tecido. Como é o caso, por exemplo, de artrópodes, tá? Todos os outros, eu tenho muitos animais com circulação aberta, tá? Plateumintos, nemateumintos, eu tenho gastrópodes, eu tenho artrópodes, e eu tenho, por exemplo, anelídeos, que são as minhocas, polvos, que são moluscos ágeis, porque eles são muito rápidos, e todos os vertebrados, tá? Outra característica é quantas vezes o sangue passa pelo coração, para os animais que têm coração, tá? Se a circulação, se o sangue passa uma vez pelo coração, a gente chama de circulação simples. Se o mesmo sangue passa 2 vezes pelo coração, a gente chama de circulação dupla, tá? Outro detalhe que a gente também tem, a gente chama também de circulação completa, quando ela é completa ou incompleta. O Pro explicou para vocês que nós temos 2 tipos de sangue. O sangue que a gente chama de venoso, que é aquele rico em gás carbônico, e o sangue que a gente chama de arterial, tá? Esquece a parte de veia e artéria, tá? Depois eu explico. Mas o sangue arterial é rico em oxigênio. Um detalhe, sangue venoso, ele é rico em CO2. Sangue arterial, rico em oxigênio. Agora, nós temos vasos sanguíneos. Os nossos vasos sanguíneos são as artérias que saem do coração. Então, a artéria, ela é um vaso bem resistente, em que ela leva o sangue para fora do coração. A veia, o sangue vem para o coração. Aqui o Pro não está falando que a artéria carrega sangue só arterial e veia só sangue venoso. Lembre-se que o seu coração, ele é feito de 4 cavidades, tá? Então nós temos 4 cavidades. E ele é divididinho, certinho. Então, o seu coração ele é formado por 4 cavidades, chamadas de átrios e ventrículos. O átrio direito e o ventrículo direito, e o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, tá? O lado direito do seu coração só carrega sangue com CO2. O lado esquerdo do seu coração, ele só carrega sangue rico em oxigênio. Porém, a artéria, ela leva sangue para fora do coração. Nós temos 2 artérias. A artéria pulmonar, porque ela leva, a artéria pulmonar leva sangue do lado direito para o pulmão. E nós temos a artéria aorta.
Então, a artéria aorta, ela leva sangue arterial para o corpo. Então, nós temos duas artérias, tá? Tudo bem? E nós temos as duas veias principais. A veia cava, tá? Ou veia inferior, que está do lado direito, que traz sangue do corpo. E a veia pulmonar, que traz sangue rico em oxigênio do pulmão. Então, o nosso sangue, ele passa duas vezes pelo mesmo sangue. Ele chega no átrio direito, tá? Passa pelo átrio, vai para o ventrículo, vai para o pulmão. Volta pelo átrio esquerdo, passa pelo ventrículo esquerdo e sai pela artéria aorta. Então, essas são as formas que eu tenho de classificar. Óbvio que para você classificar, você vai ter que ficar repetindo isso várias vezes. Circulação aberta, fechada, circulação simples ou dupla, completa ou incompleta. A completa não tem mistura de sangue arterial com sangue venoso. Na incompleta, tem mistura de sangue arterial com sangue venoso, tá? Então, répteis, menos os crocodilianos, tá? Eles e anfíbios têm circulação incompleta. Peixes, aves, répteis crocodilianos e mamíferos têm circulação completa, tá? Então essa é uma característica bem legal. Bom, número de cavidades. O peixinho, galera, ele tem duas cavidades, tá? O peixinho tem um átrio e um ventrículo, tá? Então os peixes. Os anfíbios, eles têm 3 cavidades, tá? Eles têm 2 átrios e um ventrículo, ok? Então, há mistura de sangue arterial com sangue venoso. Os répteis, menos os crocodilos e jacarés, eles têm também 2 átrios e um ventrículo. Os crocodilianos, que são jacarés e crocodilos, eles não, eles têm 2 átrios e 2 ventrículos. Só que no caso deles, tem uma característica, né? No caso dos crocodilianos, se ele está fora da água, ele tem 4 cavidades. Se ele está dentro da água, ele tem 3 cavidades. Porque ele apresenta uma abertura. Essa abertura você vê aqui, ó. É chamado de septo, tá vendo? Ó? Tem um buraquinho aqui. No caso da maior parte dos répteis, eles não conseguem juntar e fechar o coração com 4 cavidades. Só que os crocodilianos, eles têm uma válvula, e essa válvula, chamada de septo, tá? Ela é capaz de se fechar enquanto o crocodilo respira. No caso de aves e mamíferos, nós temos, então, aves e mamíferos, nós temos 4 cavidades de fato, 2 átrios e 2 ventrículos. Qual que é a diferença entre o coração de uma ave com o coração de um mamífero? O coração da ave, a aorta, a artéria aorta, ela vai para a direita, enquanto nos mamíferos, nossa artéria aorta vai para a esquerda. Essa é uma diferença que vocês têm que saber. Mas vocês vão ver isso mais para frente, tá? Então, só retomando, o tipo de circulação, simples ou completa, simples ou dupla, na verdade, tá? Completa ou incompleta, dupla ou simples, tá? E nós temos o nome que a gente dá à circulação. Grande é aquela que ocorre do coração para o corpo, e pequena circulação ou pulmonar é aquela que ocorre entre o coração e o pulmão, tá? Então, já que está em negrito, aproveita e grifa no seu livro aí, na sua apostila, tudo bem? A circulação, então, nos invertebrados. Como eu falei para vocês, a maior parte dos invertebrados tem circulação aberta. Quais são as exceções, pro? Anelídeos, que são as minhocas, tá? As minhocas sanguessugas e os poliquetos. E os moluscos ágeis. O que é um molusco ágil, pro? São polvos e lulas, tá? Então, os moluscos ágeis, eles têm circulação fechada. Pro, mas tem outros moluscos? Tem. Os moluscos lentos, que são os gastrópodes, que são o caramujo e o caracol, e os bivalves, que são a ostra, a craca, tá? A ostra é aquela que faz pérola, tá? Eles têm circulação aberta, tá? Então, essa é uma característica bastante importante. E, por último, os equinodermos, que são as estrelas do mar, que têm circulação aberta, porém ela circula através de canais, chamado de sistema ambulacral. Então, o sistema hidrovascular, que a gente chama hidroágua vascular de sistema vascular, tá? Ela serve tanto para circular as substâncias, tá? Quanto também para a locomoção do animal. Tá? Então, esse também é um sistema especial. Mas é o único. O resto
todos os animais, menos, né, nos invertebrados, anelídeos e moluscos ágeis têm sistema circulatório fechado, tá? Enquanto todos os outros têm sistema circulatório aberto. Então, essa é uma diferença importante, ok? No caso das plantas, né, o transporte de substâncias do organismo também é fundamental na sobrevivência da planta, seja uma delicada roseira ou uma árvore de grande porte. O alimento produzido pela fotossíntese, seiva elaborada, e o Pro brinca que, na verdade, a seiva elaborada não é nada mais do que água e glicose, que é um tipo de açúcar, tá? E a seiva bruta é água e sais minerais. Eu digo também que a seiva elaborada é chamada de orgânica, porque foi sintetizada pelo organismo. E a seiva bruta é chamada de inorgânica, porque é água e sais minerais, tá? Ou seja, ela não faz parte do organismo, mas ela é usada na fabricação de compostos orgânicos, tá? Então ele fala: pesquise sobre o transporte da seiva bruta e da seiva elaborada. E o projeto te conta agora, né? Os vasos condutores, eles são muito importantes na circulação da planta porque eles facilitam o transporte das substâncias por todas as partes da planta. Dessa forma, as plantas atingiram um tamanho maior e conseguiram ficar na terra, né, mais tempo. Então, eu tenho plantas, as plantas, elas são chamadas de terrestres. E aí, essas plantas terrestres, elas são samambaias, que são as pteridófitas, tá? As gimnospermas, que são os pinheiros e araucárias, e as angiospermas, que são todas as plantas que produzem flores e frutos. E nós temos as briófitas, que são o menor grupo, tá? As briófitas, elas são plantas que dependem muito da água, elas dependem da umidade. Então, elas normalmente estão muito próximas a áreas de água doce, tá? Como cachoeiras, perto de rios. As samambaias, gimnospermas e angiospermas, elas não. Elas já têm vasos condutores e esses vasos condutores permitem que elas consigam absorver água diretamente do solo, não necessitando viver próximo à água, mas dependendo da água para viver. E aí, a planta, ela absorve da raiz para as folhas pelo xilema. O xilema é o vaso que carrega a seiva bruta. Lá se faz fotossíntese na folha e da folha para toda a planta desce por um vaso chamado floema, que carrega a chamada seiva elaborada, tá? Então, a importância do vaso condutor é facilitar o transporte das substâncias e independer da água para uma série de fatores, apenas para viver. Então, os vasos condutores, eles transportam as substâncias de uma maneira extremamente eficiente, tá? Já a excreção dos animais, ela é muito legal, gente, vocês vão adorar. Porque assim, ó, existem 3 substâncias que são resultado do nosso metabolismo celular. Os nomes são amônia, e aí eu conto para vocês. A amônia, ela é muito solúvel em água, então eu consigo dissolver ela muito fácil, porém, galera, ela é muito tóxica para o organismo. Por isso que ela é facilmente diluída na água. Então, animais que excretam amônia, normalmente, são animais aquáticos, com exceção dos mamíferos aquáticos, tá? A outra é a ureia. Essa, os mamíferos excretam. E é elas que dão a cor amarela à nossa urina. E o ácido úrico, que não é solúvel em água, está presente em aves e répteis. E alguns invertebrados, tá? O que é excreção? Excreção é o resultado do seu metabolismo, é tudo que o seu corpo faz e é transportado através do sangue. Então, você comeu, fez metabolismo, né? Absorveu vitaminas, etc, etc, etc. Isso tudo dentro das suas células. Então, o seu sangue leva substâncias para as células, nutrientes da digestão. As células fazem metabolismo, então elas fazem todas as suas reações para sobreviver. O que a gente chama de resíduo, que é excreta, isso vai para o sangue. Então vai para o sangue. Do sangue vai passar por onde? Pelo órgão que filtra, que é o rim, tá? O rim filtra e devolve o sangue limpo. E aí pega um pouco da água para diluir essas substâncias e transforma essas substâncias em urina, tá?
Então, nós temos 3 excretas, 3 resultados de metabolismo, ou seja, 3 resultados de reações do corpo dos animais. Amônia, que é muito tóxica, mas ela é muito solúvel em água. A ureia, que é mais ou menos solúvel em água, por isso que você faz xixi, né? E o ácido úrico, que não é solúvel em água, tá? Ele é pouquíssimo solúvel, mas ele é pouco tóxico, tá? Tanto, galera, que se você acaba acumulando muita ureia, você acaba tendo problema no rim, né? Então, para a gente entender que a ureia, né, ela pode fazer mal, o excesso de ureia, ela pode fazer mal. E nós armazenamos a urina na bexiga urinária, tá? Agora, como eu tinha explicado para vocês, né, na outra aula, os peixes, né, os anfíbios, répteis e aves, né, eles apresentam uma câmara denominada cloaca, que recebe a urina e os resíduos antes de liberá-los para o corpo, tá? Então, a cloaca ela é uma terminação, ok? É uma câmara, é uma terminação onde eu tenho final do tubo digestório, final do tubo excretório e o final do tubo reprodutivo, tá? Então, são 3 áreas, 3 tubos que terminam numa região. Essa região é denominada de cloaca. Nós não, nós temos ânus, tá? Mas aqui a cloaca, ela faz a vez do ânus e faz a vez da bexiga, tá? Aves não têm bexiga, tá, galera? Porque pesa, ok? Isso também é uma coisa importante. Então, é uma outra adaptação das aves. Elas não armazenam urina. Por isso, o ácido úrico é importante, tá? Então, a amônia, a ureia e o ácido úrico, ok? Nos invertebrados, nós temos algumas características. Por exemplo, em insetos, nós temos os chamados túbulos de Malpighi, tá? Esses túbulos, né, eles são responsáveis pela eliminação das excretas no sangue. Então, isso para insetos. Vai no inseto, que é o que mais cai. Então, o inseto tem o chamado túbulo de Malpighi. Quem descobriu foi um cara chamado Malpighi. Acho que é francês, se eu não me engano, tá? Então, Malpighi. Os plateumintos, que são os vermes chatos, os plateumintos, eles têm as chamadas células flama. Essas células flama, elas parecem chaminhas, né? Então, por isso que chama célula flama, tá? Então, ela é formada por várias estruturas, tá? E ela tem várias ramificações, ok? E, no caso dos anelídeos, eles têm os chamados nefrídeos. Então, os nefrídeos, eles são a estrutura dos anelídeos para a excreção, ok? Nós temos aí tem assim, né? Nós temos alguns organismos que apresentam, por exemplo, algumas espécies apresentam o que a gente chama, no caso, os nemateumintos, que são vermes cilíndricos, eles apresentam as chamadas células H. Por que ela chama célula H? Porque ela tem formato de H, tá? Então, ela tem um formato da letra H, por isso que é chamada de célula H. Os nefrídeos, eles podem ser de 3 tipos. Proto, porque vem primeiro. Meta, porque ele parece, né? Ele está no meio do processo de evolução. E nefrídeo e néfron, né? Que é o nosso. Nós temos o néfron, tá? Então, proto, meta e néfron. Por que proto? Porque ele não tem muitas curvaturas. O nosso rim, ele apresenta uma unidade que filtra, chamada néfron, e ela é cheia de curvinhas, né? Igual você está vendo aqui, ó, cheia de curvinhas, a nossa é mais curvada que essa. Então, a nossa é a mais curvada, portanto, é a mais complexa, né? Metanefrídeo, ela é mais ou menos curvada. Protonefrídeo, ela é pouco curvada, tá? Então, eu tenho poucas curvas. Então, os tubos renais, né, que a gente chama de túbulos renais, eles parecem um conjuntão de espaguete. Parece um monte de espaguete dobrado, virado. Por que eles são assim? Porque quanto mais dobrados eles forem, mais enrolados eles forem, mais eficiente é a filtração. Quem tem deficiência no rim, né, faz hemodiálise. Então, quanto mais dobras eu tenho, mais eficiente, né, é a minha característica de filtração. Então, isso é muito legal, né? Essa característica dos nossos néfrons. Então, nós temos 3 tipos de estruturas excretoras, né, relacionadas aos néfrons: proto, meta e néfron propriamente dito. Beleza? Então, essas são características bastante importantes desses organismos e que a gente tem que observar, tá? Então, vamos lá. Ele diz: olha, Haroldo,
tem um esquilo no chão. Ele está vivo? Acho que sim, mas está machucado. Ele mal consegue respirar. Se está machucado, é melhor não mexer. E você fica aqui, né? E cuida dele, que eu vou chamar minha mãe. Espero que ele possa ajudar. Claro que pode. Eles não deixam você ser mãe se não souber consertar tudo. Então, o que ele coloca aqui, né? A que processo o Calvin, né, está se referindo quando diz que o esquilo mal consegue respirar? É o processo de troca gasosa, né? Então, é o processo de troca gasosa. Deixa eu aqui só mudar a cor, que eu gosto do pretinho. Então, a tira se refere às trocas gasosas que ocorrem no pulmão. Ok? Então, se referem às trocas gasosas que ocorrem no pulmão. Calvin, dialogando com Haroldo, conclui que o esquilo está vivo, mas está machucado, pois mal consegue respirar. Porque a manutenção da respiração é essencial para que ele permaneça vivo. Então, vamos lá. A respiração é um processo que captura o oxigênio e o leva para as células produzirem energia, né? Produzirem energia. E essa energia nos mantém vivos, ok? Aí ele mostra aqui, né? Identifique os esquemas a seguir, o tipo de respiração ilustrada e cada animal. Então vamos lá. A respiração A, né? O Pro vai colocar aqui. A, respiração cutânea. Tá? B, respiração pulmonar. E C, difusão. Tá? Então ele fala, né? Indique, a seguir o tipo de respiração, indique um animal em que ela ocorra, ok? Então, na respiração em A, você pode colocar aí minhocas e rãs. Em B, você coloca mamíferos. Tá? E em C, você pode colocar, por exemplo, por difusão, né, que você está vendo aqui, ó, o capilar, o alvéolo, a hemácia, ele também pode ser um mamífero, mas pode ser uma ave também, por exemplo, tá? A gente pode colocar esses aí, tá bom? A eficiência no metabolismo, conjunto de atividades de um organismo, está relacionada à quantidade de oxigênio recebida nas células, como eu disse para vocês em aula, que permite a realização da respiração celular aeróbia, processo que disponibiliza energia na forma de calor contida nos alimentos. No coração dos anfíbios e dos répteis, exceto dos crocodilianos, ocorre a mistura de sangue venoso com sangue arterial. Que consequências isso traz para o metabolismo desses animais? Então vamos lá. Seu metabolismo fica mais lento, e, desta forma, o calor produzido por eles é menor.
Assim, seu sangue não tem temperatura constante e são chamados de animais pecilotérmicos. Pro, que é isso? Animais pecilotérmicos? São aqueles que não regulam, que dependem do ambiente para manter sua temperatura do corpo. Ok? Nós somos homeotérmicos, porque nós mantemos a nossa temperatura constante. Então, essa é uma característica muito nossa, ok? Por que razão pode-se afirmar que o coração das aves e dos mamíferos apresenta um lado direito venoso e um lado esquerdo arterial? Bom, o Pro falou isso para vocês, né? Pois o coração destes animais Ô Jesus, que eu não estou acertando a letra, ele diz, né? Que o coração desses animais recebe do lado direito o sangue que vem do corpo, rico em gás carbônico. E enviam para o pulmão que troca o gás, levando para o lado esquerdo o sangue rico em oxigênio, que será distribuído para o corpo. Ok? Relaciona a circulação dupla e completa das aves e dos mamíferos com o metabolismo desses animais. Então vamos lá. A circulação dupla e completa indica que não há mistura de sangue arterial e venoso. Desta forma, o calor se propaga de maneira organizada. E assim, nossa temperatura se mantém constante. Ok? Então é por isso que ela não tem mistura de sangue arterial com sangue venoso. Beleza? Os répteis apresentam uma série de características que permitem a adaptação ao meio terrestre. Entre elas, o fato de excretarem ácido úrico. Justifica o fato do ácido úrico ser uma adaptação à vida terrestre. Bom, por que ele é uma adaptação à vida terrestre? O ácido úrico ele é pouco solúvel. Pouco solúvel em água. Desta forma, os animais retiram a água dos alimentos e só, em último caso, bebem água.
Portanto, tem uma dependência menor da água que outros animais. Ok? Embora as aves, répteis e mamíferos sejam predominantemente terrestres, os dois primeiros excretam ácido úrico e os dois últimos ureia. Como você explica isso? Isso é um exercício bastante difícil para sexto ano, né? É uma pergunta bastante difícil, né? Mas a principal característica, né, é que esses animais dependem, eles têm um suprimento de água menor, né? Então, esses animais apresentam uma, como dizer assim, né, uma função hídrica, né, uma busca pela água, né, uma busca por água menor que os mamíferos. Pois precisamos o tempo todo nos hidratarmos para manter nosso sangue e transporte de substâncias constantes. Então, essa é uma característica, né? Nós produzimos ureia, por quê? Porque o nosso metabolismo ele é mais eficiente. Nós temos um rim muito eficiente. E isso faz com que nós precisamos de água o tempo todo, entendeu? Então, essa é uma característica bastante particular do ser humano, né? No caso dos mamíferos, beleza? Tudo bem, galera? Tranquilo? Bom, no nosso próximo capítulo a gente vai falar um pouquinho sobre locomoção, sustentação, exoesqueleto e etc. Mas aí isso é um capítulo para a nossa próxima aula de vídeo, beleza? Galera, beijão para vocês, até a próxima aula.